Está começando mais um Agronegócio Podcast, sempre no oferecimento de Datamares Livestock, Grupo Provaso, Nelore Eringer, ACNB, Nelore Capixaba e também Biosanto. O Agronegócio Podcast dessa semana, nós estamos recebendo um amigo de muitos anos, acompanho já a família dele desde época de programa Agronegócio, lá na TV Capixaba, acompanhei o surgimento do Hospital Veterinário Rancho Bela Vista, lá na Serra, um empreendimento muito bacana que marcou a época e até hoje é referência, né, nos cuidados aí com a equinocultura, com animais atletas, inclusive. E eu estou recebendo aqui Antônio Marcos Guimarães Ginelli, para os mais íntimos, meu amigo Caquinho, grande Caquinho, médico veterinário, referência que a gente fala aí no atendimento aos cavalos campeões, aos cavalos de competição aqui da Grande Vitória e de estados vizinhos, né, Caquinho? Muito bom estar recebendo você aqui, poder contar um pouco da história de vocês, o vínculo, a paixão que vocês têm pelos cavalos. Vamos falar de competição, vamos falar da sua família, contar a história e tudo mais. Se apresenta pro pessoal de casa aí que é melhor. É isso aí, Valfredo, né? Quantos anos já de parceria, agradeço o convite. Né? Sou Antônio Marcos Guimarães Ginelli, mais conhecido como Caquinho, né? No meio do cavalo, no meio da medicina veterinária. Né? Já estou aí há 16 anos trabalhando diretamente lá no Hospital Veterinário Rancho Bela Vista, onde tudo começou, né, com atendimento de cavalo, o hospital totalmente voltado, né, para a parte de cavalo, e que a partir dali várias opções de negócios foram surgindo, né, de empreendimentos. Hoje o que eu menos faço é ser médico veterinário, infelizmente, né? Assim, a atividade hoje é administrativa, né? É bem puxado. Vocês, né? diversificaram bastante as atividades lá dentro do rancho, né, Caquinho? Isso. Mas eu quero começar essa conversa contando história, né? Porque tudo começou e eu me lembro numa ocasião, batendo papo com seu pai, né, ali naquela varanda ali, depois de filar um almoço, numa tarde de sexta-feira, seu pai até se emocionando, né, um pouco em falar a paixão que vocês tinham, você e a sua irmã Natália, né, desde menino ainda, pelo cavalo e pelas competições. Eu quero que você comece daí esse bate-papo. Exatamente, começa por aí mesmo, né? Eu e Natália, a gente sempre gostou muito de fazenda e a proximidade, né, do rancho de Vitória, né? 20 minutos aí mais ou menos, nós morávamos em Vitória, mas durante toda a infância, até mesmo a adolescência, aquele convívio direto lá com a fazenda, durante a semana, finais de semana e tudo mais. E meu avô depois adquiriu uma propriedade lá em São Mateus, de um irmão dele, Armando Ginelli, uma fazenda ali no quilômetro 41, famoso quilômetro 41, né? Bem ali no meio de Nova Venécia, São Mateus. E esse tio meu, ele sempre tinha cavalos, ele era comerciante de cavalo. Então todas as férias escolares que a gente tinha, né, durante o ano letivo, a gente ia na fazenda na Serra. Durante as férias escolares, a gente ia lá para São Mateus. Ficava por temporada lá. Ficava as férias inteiras. E foi ali que a gente descobriu o quarto de milha, que meu tio sempre tinha cavalo de baliza e tambor, né, na época. E meu tio participava aí em todas aquelas provinhas que tinha ali na região de Nova Venécia, São Mateus, Boa Esperança, Montanha, São Gabriel da Palha, tudo que tinha ali na região, final de semana ele ia. E para mim, para minha irmã, aquilo era o máximo, né? Você tá envolvido com o cavalo, os treinamentos diários, você treinar o cavalo diariamente para ir no final de semana numa competição, numa prova. A emoção da competição, né? A adrenalina, né? Primeiro, assim, é importante frisar se o ambiente do cavalo é um ambiente muito gostoso, né? Você ir numa prova é algo muito
muito prazeroso, as amizades que ali são construídas, aquele final de semana de convívio, só aquele ambiente ali, ele já te regenera. E ainda mais você associar uma adrenalina do esporte, um esporte prazeroso, um esporte sadio, um esporte leal, né? Ninguém ali está agredindo ninguém ali está querendo provocar, né? Justamente assim, uma brincadeira, um esporte, uma brincadeira, um hobby, e que dá aquela sensação gostosa da adrenalina também, da competição. Então isso tudo foi criando assim um vínculo, né? Uma paixão muito grande pelo cavalo, especialmente pela raça quarto de milha, né? Também já tivemos manga larga, mas foi no quarto de milha que a gente pegou essa identidade maior. E a partir dali, né, a gente foi frequentando esse ambiente com o meu tio, irmão do meu avô, né, meu tio-avô. E depois a gente foi tentando trazer isso para Vitória, porque era muito só uma pouco, vez por ano, né? Era muito pouco, né? Só um pedacinho ali em julho, né? Nas férias de julho, um pedacinho lá no final do ano, e ainda é época de férias escolar também, que é na praia, né? Sim. Então a gente foi tentando trazer isso aqui para a Fazenda na Serra. Meu avô, a princípio, não apoiava muito, não apoiava. Meu pai também muito pouco, não se envolvia. Meu pai, por incrível que pareça, naquela época ele nem gostava do meio rural. Assim, mesmo? Ali... Rapaz, não dá para imaginar o seu pai sem estar envolvido com aquele rancho. Não era a praia dele, igual a gente passava a temporada lá na fazenda lá, a gente ia de ônibus, ele levava, a gente ficava lá um mês lá de férias. Ele não se envolvia muito, não. E meu avô tinha um pouco de medo por conta do esporte, tinha medo da gente cair. Medo, machucar e tal. Aquele espírito mais protetor. Sim. E do aspecto econômico, que era muito... É um esporte caro. É custoso, né? Claro. Não que ele não tivesse condições, mas todo mundo ali, para uma criança ali de 12, 13 anos, acha assim, hoje ele está gostando de cavalo, amanhã ele vai gostar de jogar bola, amanhã ele vai gostar de andar de skate, né? E aí adquirir um cavalo, gastar com um cavalo, e amanhã muda de ideia. Então, devagarzinho, meu avô, meu pai foram vendo mesmo que eu e minha irmã a gente gostava, e aí foi dando apoio, né, pra gente, tanto depois com a parte da escolinha, porque até então lá na fazenda do meu tio não tinha técnica envolvida, era instinto, era montar num cavalo lá, fazer a prova de tambor, até então era só as provas, não envolvia boi no negócio, não tinha o laço, porque depois veio o laço. Aí depois vocês conheceram o laço em duplo, o team rope. A gente sabia da modalidade, até porque a gente ficava assistindo vídeo, né, DVD de rodeio, né, mais vídeo mesmo, via as revistas da BQM, na época tinha as revistas, né, a gente via as revistas, sabia que existia a modalidade, mas assim, nunca tinha visto mesmo, assim, nunca tinha... E aí a primeira vez que a gente viu, assim, eu e Natália, teve um churrasco, né, na fazenda do tio de Marco Antônio, da avó de Marco Antônio, lá no quilômetro 35. Lá em São Mateus. Em São Mateus. Isso eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Eu já tô com 36, uns 24 anos atrás, né? E tinha uma pistinha de laço do lado da casa da avó dele, que o tio de Marco Antônio gostava. Olha só, né? Que bacana. E aí, ali de tarde, ali, churrasco e tal, vão prender uns boi, né, pra gente dar um treino. Olha só. Aí deu errado. Aí deu errado. Aí chegou também. Apresentou. Marco Antônio
laçava... O Marco Antônio já gostava? Já tava no meio? Marco Antônio, o primo dele, o Léo, o tio dele. Aí chegou Netinho também, Netinho lá de São Mateus. Olha só, cara. E foram treinar. Essa turma toda já é velho de guerra do laço já há muito tempo e é do T-Hope até hoje ainda. Então ali de fato, ali aquele dia foi a primeira vez que eu vi ao vivo alguém fazer a prova de laço em dupla. E no finalzinho do treino, era isso, tinha uns 12, 13 anos, era bem molequinho ainda. Aí no finalzinho eles deixaram, eu senti a adrenalina de sair em um boi lá, mas não tinha nem noção do que tinha que fazer, absolutamente nada. A mesma coisa de pegar a monta aqui e sai. E aí eu fiquei doido com aquilo. Eu falei, não é baliza tambor não quero mexer com baliza tambor não, quero laçar. E aí foi mais dificuldade ainda que nós encontramos aqui em Vitória, né? Morando em Vitória. Até então acho que não tinha, né? Já tinha. Isso foi em que época? Já tinha as escolinhas aqui, o pessoal já estava no Parque Exposição, porque o Varejão, eles conduziram uma escolinha no Parque Exposição. Aí depois veio também, o Miguel também começou a dar aula, né? Aí começou a aparecer aí os centros de treinamento, né? Isso, e até então, para treinar baliza e tambor, eu e a Natália, a gente brincar, né? Não é treinar, não pode nem chamar aquilo de treinar, mas pra gente brincar lá. Meu avô tinha feito uma terraplanagem lá no rancho, que onde é a pista, mas não era cercada, não era nada. Bateu lá uns caminhãozinhos de areia lá naquela terraplanagem, a gente colocava os 3 tambores e ficava brincando de fazer tambor, de fazer baliza, assim, brincadeira mesmo, nem prova, nem nada, porque nosso cavalinho era bem ruinzinho, assim, né? Limitado, né? Bem limitado, era mais uma brincadeira mesmo. E aí nós fomos procurar, depois que a gente conheceu o laço, eu falei, laçar aqui não tem como, é impossível, a estrutura de pista, de tudo. E aí nós fomos procurar as escolinhas que existiam. O Parque de Exposição na época estava acabando já, o pessoal já estava tirando os cavalos de lá, foi na época que Cicinho e Edmilson levaram um pouco da tropa para... Lá para perto do frigorífico. Moraes, né? E levou lá um pouco lá para Cariacica, lá para o frigorífico, né? Ali debaixo do frigorífico. Isso. E aí, na frente do rancho, né? Ali na serra, na frente do rancho, tem o Aras Lucan, né? Que existe até hoje. Exato. Aí... foi ali que vocês começaram. Foi aí a escolinha de laço, né? Começou lá no Aras Lucan, com baiano, né? Com baiano ainda, baianinho. Olha só. Ali. Aí começamos a Rapaz, não lembro essa turma toda. Nós vivemos isso. Pois é. E ali começamos a parte de cavalete, né? Aprender a montar, até que a gente já montava, né? Trilhar direitinho, boi, né? Mas assim, é muito diferente a montaria convencional para montaria no tambor, para montaria no laço. Sim. É muito diferente os movimentos e tudo. Então ali foi a parte de montaria, cavalete. E até então Natália ia continuar no tambor. Só que ela treinava tambor primeiro e eu treinava laço depois. E aí... Até que ela falou, não quero mexer com tambor não, quero laçar também. Que aí a gente ficava batendo cavalete junto, ela tinha talento, assim, girava bem, aprendia muito rápido, né? Aprendeu muito rápido também. E ali aí, depois a gente começou a treinar laço, ali no baiano. E aí vem as dificuldades de todo começo, né? Que é, mais uma vez, é um esporte caro, é um hobby caro, assim, talvez para uma criança, o cara que já é empregado, que já é dono do dinheiro dele e tudo mais, mas às vezes o pai ali até se assusta, né? Às vezes com o custo que é o custo de manutenção de um cavalo, o custo de uma corda,
o custo de uma inscrição material, exato. na prova, né? A traia toda em si, né, cara? As proteções dos animais, a cela específica pro laço, o próprio animal em si, né? Ainda mais para menino novo, tem que ser um animal mais experiente, um animal mais baseado, que a gente chama. Então, isso tudo é investimento. Então ali no início a gente não tinha cavalo, não tinha sela, não tinha nada, a gente pagava a mensalidade lá da escolinha. Aí pouco tempo depois o baiano saiu lá do Aras Lucan e nós ficamos sem ter onde treinar. Aí Natália desistiu também, já foi ficando ali mais na fase de adolescente, 16, 17, 18 anos, que ela é mais velha que eu, 3 anos, né? Eu ainda tinha ali uns 14, ela já beirando os 18, aí abandonou para lá, começou a faculdade, aí todo final de semana, festinha e tudo mais, meio que deu uma abandonada e eu continuei na peleja. Insistindo. Tanto que a primeira... Aí eu falei, agora para eu treinar aqui no rancho eu tenho que cercar a pista, né? Porque... Foi daí que vocês partiram para montar a pista lá no Bela Vista. Foi, mas a primeira cerca lá quem fez foi eu e Juninho, né? Não sei se você lembra, o Juninho que trabalhava lá, final de semana a gente ia, cavava os buracos, cercava a pista, Nossa senhora, ficou tempo com vocês? Ficou muitos anos. Treinou muitos anos lá também. O também. pai dele era funcionário do meu avô, vaqueiro do meu avô. Então a primeira cerca da pista a gente que fez. Só que era muito difícil. Treinar lá assim dupla é muito difícil se você não tiver uma estrutura mínima, né? Você já precisa de 3 pessoas. Um para laçar a cabeça, um para laçar a pé e um para soltar o boi. Já começa a dificuldade por aí. E às vezes precisa de no mínimo 2 cavalos, um de cabeça e um de pé, 2 celas, né? Precisa ter uma boiadinha ali, pelo menos, aí, no mínimo uns 10, pra você poder. E aí eu desisti, que tava sofrido demais. Eu desisti. Falei, só depois que eu me formar e tudo mais. E quando é que voltou de uma vez? O Silveirinha da Escorpião era muito amigo do meu avô, do meu pai, o filho dele também, o Rodrigo, né? Eles eram muito amigos do meu pai. Você chegou a treinar lá na Areia Branca? Lá na Areia Branca. E eles eram clientes do material de construção que meu pai tinha. Então a gente sempre estava fazendo entrega de material lá nas obras, né, que eles tinham, e também na fazenda, que eles sempre estavam construindo na fazenda. Aí uma vez que eu fui fazer entrega no caminhão, no caminhão, eu vi que tinha um pessoal lá mexendo com o animal. Aí era Miguel que estava trabalhando com eles lá na Areia Branca. Olha só. Aí eu falei com o Rodrigo, aí o Rodrigo autorizou você eu e Natália treinar lá. E quem levava a gente nessa época para treinar era minha avó. Minha avó que ia dirigindo. Né? Meu pai não ia, não. Era minha avó que ia dirigindo e levando eu e minha irmã. Né? E aí também foi mais uma vez. Ali o Miguel ficou pouco tempo ali também na Areia Branca. Saiu de lá e mais uma vez a gente ficou tudo de novo. Nossa. Sem rumo. Não tem jeito. É muito difícil. Quando é que emplacou, Caquinho? Quando é que emplacou que começou e não parou mais? Porque você não parou, você pode falar que você tá dando tempo de vez em quando, né? Mas você não parou mais. Um tempo depois eu encontrei novamente com o Rodrigo, né? Filho do Silveirinho, Rodrigo Silveira. Ele me falou que tinha levado os animais dele lá pro rancho do Tony Hold, lá com o Baiaco. Aí vai eu mais uma vez, né? Lá o Tony tinha adquirido já na Serra. Na Serra. O Little Ranch, né? O Little Ranch. Meu Deus. O Rodrigo foi falar... Eu desci Bulldog ali, cara. Tinha... Você lembra? Tinha Fizemos uma turma, dele, Reinaldo. Reinaldo Nós descemos Bulldog ali, cara. Um bando de loucos. Meu Deus do céu.
Na época tinha até o programa. Um bando de louco. Tinha um programa Country Companhia na época. Companhia na época. Meu isso Deus. Mesmo. Nossa Senhora. Aí o Rodrigo foi falar, Caquinho, levei os cavalos lá pro Baiaco. O Baiaco tá lá no Tony Road, então tem uns potros lá, tem uma égua lá de cabeça. Vai lá treinar com o Baiaco, vai lá treinar na égua. Uhum. Vai lá, combina com ele lá e treina na minha égua lá, né? E tudo mais. Aí foi onde eu voltei. Aí voltei mais de verdade. Eu já tinha uns 14 anos e nessa época minha avó adoeceu. Ela não podia mais dirigir. Só que não tinha como eu ir de ônibus lá. Era no Tony Road, era um pouco longe, afastado. Sim. Lá da BR, não tinha como eu ir de ônibus e meu pai começou a me levar para treinar. Uhum. Ele saía da loja, né? Tinha um material de construção, saía da loja umas 3h30, 4 horas e me levava para treinar. E aí que ele foi pegando gosto. Uhum. Aí que ele... Isso em 2003, 2004, mais ou menos. Aí ele foi pegando gosto, foi vendo que realmente eu gostava daquilo, que eu tinha tudo para ter desistido e mesmo assim... Sim. Continuei. Sabia. Uhum. Tava aprendendo mesmo, tava fazendo direitinho. Aí ele foi gostando, aí nós fomos numas 2 provas que teve. Uma em Linhares e uma no Rancho Liberdade. Uhum. Aí eu cheguei a treinar no Liberdade também com o Miguel um tempo, né? E aí ele foi nas provas, ele gostou muito, gostou do evento, gostou do ambiente, aquele negócio de ficar acampado, dormir no caminhão. Ele se sentiu muito acolhido, ele gostou muito e aí ele passou a gostar mais do que eu, né? Passou a gostar mais do que eu. Uma vitória, hein? Uma vitória. E aí foi que ele comprou meu primeiro cavalo, né? De fato, de laço, né? Comprou uma égua que era do Rodrigo Silveira. Você já... Né? Aí que tá. Eu te conheço laçando pé. Você sempre laçou pé ou você laçava a cabeça? Começou na cabeça? Eu comecei na cabeça. Isso em 2004. Em 2005, o Baiaco saiu lá do Tony Road. Uhum. Saiu do Tony. E aí papai foi e falou assim, vou construir umas baias lá no rancho, vou dar pro Baiaco colocar os clientes dele. Uhum. E vou reformar a pista lá, terminar de ajeitar a pista para você treinar lá. E eu já tinha entrado na faculdade, então tudo era mais difícil, questão de horário. Você já estava na medicina veterinária? Eu entrei em 2005. Você já estava na medicina veterinária? E Baiaco começou a trabalhar lá no rancho em janeiro de 2005. Fizemos umas bainhas bem simples lá, né, para ele trazer uns animais de cliente que ele tinha. Demos uma reformadazinha na pista para deixá-lo em condição de laçar. E ali, a partir de 2005, a gente pode dizer que surgiu o Rancho Bela Vista, né? Aí ali nasceu mesmo as primeiras baias, ali nasceu a primeira estrutura, ali chegaram os primeiros clientes, né, de aluguel de cocheira. Ali que eu comecei a ter contato com o veterinário de fato, porque era sempre um veterinário indo lá no rancho atender um cavalo. E aí foi me despertando aquela vontade de ser, né, médico veterinário de cavalo, né? Então, assim, ali em 2005 foi onde tudo começou. Na verdade, o bacana é porque, um exemplo, tem muita gente que quer ser médico veterinário porque gosta de animal, gosta do trato, da lida com o bicho, né, e tal. Você já queria ser médico veterinário de cavalos. A paixão era assim, não, quero cuidar de cavalo, quero tratar de cavalo. Agora, outra coisa, Caquinho. Pior que não. Não, né? Não. Como assim? Como assim? Porque eu não gostava muito de estudar. Pô, cara, e eu achava e eu achava assim, eu nunca vou conseguir ser médico veterinário de cavalo, porque é muito difícil, a anatomia é muito difícil.
o mercado é muito exigente, eu nunca vou ter condições de competir no mercado com fulano, ninguém vai me dar oportunidade, é muito difícil, então eu entrei na faculdade mesmo para fazer medicina veterinária, eu tinha certeza, tanto que eu decidi com 16 anos de idade, né? Entrei na faculdade com 16 anos de idade. Tinha certeza que eu queria ser veterinário. Mas essa parte, assim, essa identidade com o cavalo, de falar assim, não, eu vou ser veterinário de cavalo, eu vou me dedicar para ser médico veterinário de cavalo, já foi mais ou menos ali na metade do curso. A partir do momento que começaram a ter as aulas práticas no ambiente do hospital veterinário, e aí eu pude acompanhar a rotina do hospital durante as aulas e depois fazendo estágio, aí eu falei assim, cara, é isso que eu quero. Não é só ser veterinário e mexer com vaca de leite, com boi, com cachorro. Não, eu quero ser veterinário de cavalo. Caquinho, eu me recordo que em 2008 nós tínhamos o programa Country Companhia, ponto. Mas eu conheci vocês foi a partir do meu programa, quando eu lancei o projeto do programa Agronegócio, que foi em 2008 pela TV Capixaba, que eu tive a oportunidade de visitar o Rancho Bela Vista numa competição. Em que ano vocês começaram a fazer o Team Hope lá? Vocês começaram a fazer a prova do Rancho Bela Vista, foi mais ou menos nessa época, 8, 9, não foi? Mais ou menos nessa época, 7, 8, 9, não foi? Que vocês começaram a receber a turma ali do Team Hope para fazer evento, é ou não é? O laço em dupla hoje no Espírito Santo, o laço em dupla mesmo, a gente pode colocar aí que ele teve um divisor de águas ali em torno ali de 2004, 2005, 2006. Porque até então as provas eram todas pela associação que existia na época, a RCT. Então era tambor, baliza, calfin rope, team rope, era tudo junto no mesmo final de semana. Eu acho que a última vez que teve foi em 2004. Eu me recordo, porque um exemplo, gente, nós gravamos com o Cicinho, que é Edmilson, eu conheci o Team Hope ainda na época que eles tinham escolinha no Parque de Exposição. Que eu comecei a treinar ali, Eu sou mais antigo um pouco. Na minha época já estava acabando o parque. Na época eu não virei nada, né? Realmente não tive condição de manter, quando eu precisei de comprar um animal, até o Tony Road me ajudou bastante na época. Cheguei a treinar na areia branca um período junto com ele, junto com o Tony. Ele me buscava em casa, a gente ia treinar. Mas aí depois começou a ficar muito custoso, né? Não tive condição de continuar com o laço. Depois voltei na turma de budogueiro, lá do Little Ranch. Mas até então, assim, eu me recordo que o Team Hope, mas eu não fiz parte mais daquilo. Com o Country Companhia eu meio que dei um stop, entendeu? E eu vi que as provas, assim, o laço meio que tinha sumido da evidência que estava na época. Depois voltou. Isso, então, o divisor de água foi meio que isso daí. Em 2005, na época, né, o pessoal que organizava o laço, eles não quiseram mais fazer a prova, não quiseram. Que era uma prova longa, não era? Deve ter acontecido alguma coisa lá, na época eu não era muito de frente disso, né? O pessoal não quis mais fazer as provas junto com a associação. Aí começou a ter as provas organizadas pelos próprios laçadores, né? Teve um circuito bacana ali em 2005, mas muito pouco. Na época tinha pouco laçador. A quantidade de laçadores era muito pouco, então a maioria das provas davam até prejuízo, que arrecadava. Não dava dinheiro de premiação. Não pagava o prêmio, né? Ou era sempre a conta. E aí o cara fazia uma e não fazia mais porque tomou prejuízo. E aí o negócio foi minguando, diminuindo bastante e pouca gente laçando. Depois deu um start muito grande de bolão. Bolão
Bolão, pra tudo qualquer lado tinha bolão. Uhum. Pessoal começando, aquele pessoal... Mas isso ajudou, né? Querendo ou não, ajudou, incentivou. É quase que precisou, né? Acabar para ter um retorno. Ter um retorno. Porque as provas da associação da RCT eram assim, relativamente provas caras para a pessoa que está começando a ir, o valor da inscrição, filiação, isso espantava muita gente. Sim. Mas com condição financeira mais limitada ou mais amadorzão mesmo, assim, um cara que está começando, né? Sim. E aí, como ficou extinta a prova, começou muito bolão. Prova mesmo ficou sem ter um bom tempo, bolão. Na região de Montanha, São Mateus, Nova Venécia, lá no Rancho. Aí começou quase que todo final de semana a ter um bolão e aumentando a quantidade de laçador no Espírito Santo, né? Nessa região nossa, Espírito Santo, sul da Bahia ali, Minas Gerais, Nanuque, né? Sim. E eu ia em todas eu estava, em todas, absolutamente. Até que vocês trouxeram para dentro de casa. Foi aí que aí começou. Em 2007, isso, acho 2007, Netinho, lá de São Mateus, veio estudar em Vitória. E a gente passou a treinar junto e a gente viajava junto todo final de semana. A gente estava em algum bolão, todo final de semana. Papai ia dirigindo o caminhão e eu e Netinho dentro. Indo para tudo. Laçando tudo que era bolão, onde tinha, em qualquer lugar. Né? A gente tava, até bolão sem prêmio mesmo, sem nada. Só bolão sem barreira e tudo. Meu Deus do céu. E aí, vamos fazer uma prova no rancho. Aí, papai, vou fazer uma prova de uma moto e mais não sei quantos mil reais. Eu falei, rapaz, você é doido. Todo mundo tá fazendo prova aí de 5, 6 mil de prêmio, tomando prejuízo, rapaz. Você vai botar uma... Não, eu vou botar uma moto. Uma moto, inscrição, ele botou a metade do preço da inscrição. Tipo assim, a inscrição era R$80 na época, ele botou era 40, botou a 20, eu não vou lembrar, metade do preço. Essa inscrição na prova era R$80, lá na dele ia ser 40. Botou uma moto, mais 5, 6 mil de prêmio. Fizemos, e aí foi Ave Maria, aí deu gente. Foi demais. Sucesso. Eu me recordo que por muitos anos a prova do Rancho Bela Vista abria meio que o calendário, né? Fazia no início do ano e a turma ficava esperando porque era das provas mais cobiçadas, né? Dos prêmios mais cobiçados, né, das competições aqui no estado do Espírito Santo. Agora, paralelo ao Team Hope, eu me recordo que o seu pai já vinha com o projeto do Hospital Veterinário Rancho Bela Vista. Eu quero entrar nisso agora. Já falamos do Team Hope, a gente sabe que você continua laçando ainda quando dá, quando dá tempo, você, inclusive sua irmã, Natália, vocês treinam junto, tem estrutura lá no Rancho Bela Vista. Só que o Hospital Veterinário Rancho Bela Vista foi um divisor de águas na vida de vocês. E também assim, não foi uma coisa muito planejada não, né? Quando... Isso foi ideia de quem? Do seu pai ou foi um desejo seu? Na verdade veio a ideia e depois algumas pessoas colocaram uma lenhazinha na fogueira e surgiu, né? Em 2009, eu me formei em 2009, né? Eu tinha muito contato com o Odael veterinário, Odael Espadeto, né? Agora tá lá em Cachoeiro. Foi professor. Na época ele fazia mestrado em Belo Horizonte, só que eu tinha feito estágio com ele no hospital da UVV. Sim. Né? E na época ele ia muito no rancho. Ele ia muito no rancho. E a gente tinha aquele contato ali dentro do hospital da UVV. Depois ele foi para Belo Horizonte. E toda vez que ele vinha nas férias do mestrado, eu sempre arrumava algum cavalo para ele mexer. Sempre tinha lá no rancho um cavalo precisando fazer uma cirurgia, um cavalo precisando fazer um exame, alguma coisa.
né? E aí, em 2009, ele veio de uma férias dessa do mestrado, acho que no meio do ano. Não, em janeiro, mais ou menos, ele veio de uma férias dessa. E falou, Caquinho, aí, você vai formar final do ano, você vai fazer o que da vida? Aí eu falei, eu vou comprar uns equipamentozinhos, né, de odontologia, né, em cavalo. Vou comprar um ultrassomzinho para fazer uma reprodução e vou reformar umas baias dessas aqui do rancho para fazer uma clínica. Para internar um cavalinho, né, uma coisa assim, arrumar um jeito de eu ganhar um dinheirinho morando aqui no rancho, que eu quero morar aqui no rancho, então eu vou reformar umas baias para fazer uma clínica. E adquirir os equipamentos. E aí vou formar e trabalhar aqui, mexer com reprodução, né, pegar umas eguinhas para inseminar, esses servicinhos menores, né, assim, da rotina veterinária. Aí eu falei pro Dael, né, que era o meu projeto, reformar umas baias, montar uma pequena clínica e adquirir os equipamentos básicos para eu poder trabalhar como veterinário de cavalo. Aí ele já entrou de sola. Isso, aí ele foi e falou, né, por que você não pega aquele galpão lá do rancho, aquele galpão que existe lá há 30 anos, por que você não dá uma reformada nesse galpão e aqui faz uma sala, a gente monta um centro cirúrgico só para fazer umas pequenas cirurgias e tudo mais. Aí eu falei, acho que dá, né, reformar aqui esse galpão, a gente faz uma sala... a gente opera no chão mesmo, pequenas cirurgias, só faz um colchão e tudo mais. Aí papai ficou ouvindo aquilo, nós dois conversando e ele ouvindo. Aí os neurônios começaram a entrar em... Quem conhece, né? Começaram Quem conhece, a pegar fogo. Quem conhece já sabe, né? Aí ele... Não, me explica isso melhor. Não, porque já tem as baias, né? Então vamos fazer um centro cirúrgico pra gente fazer. Eu falei, Dael, mas eu não sei operar, eu vou fazer isso daí pra quê? Eu sei fazer o básico, né? Assim, a consulta e tudo mais. Não, eu vou voltar de Belo Horizonte no meio do ano e a gente monta junto. Olha que até bacana. Então, né, ele seria o cirurgião. E aí nós começamos essa obra. Aí já não reformei as baias do rancho, construí 3 baias pro hospital, construí um escritório, construí 2 banheiros, construí uma salinha. Começou o início daquele complexo que se tornou hoje. E o centro cirúrgico, que seria o mais caro, a gente foi deixando pro final. Deixando mais pro final. Eu até então ia me formar, tinha o plano de fazer residência, né? Ia tentar residência na UFMG, né? E em paralelo à minha residência lá na UFMG ou na PUC, ia tentar alguma residência, a obra fosse conduzindo. Só que em 2009 o VV, que era o único hospital veterinário que tinha, eles pararam de atender finais de semana e à noite, por questões administrativas lá, questões trabalhistas lá. Suspendeu as cirurgias à noite e final de semana. E 90% da minha rotina é à noite e final de semana. Ou seja, rotina de cavalo. Abriu uma lacuna. Aí ali em 2009 começou a morrer cavalo no Espírito Santo. Por falta de atendimento. Aquela história, doença não espera, cólica não espera. Tinha que levar para o Rio ou tinha que levar para Belo Horizonte. Aí nós nos juntamos lá, eu, papai e o Dael, e falou, se a gente planeja montar alguma coisa, agora é a hora. Agora. Aí a gente deu uma engrenada lá na obra. Aceleraram. Aí eu abandonei o plano da residência, me formei em dezembro de 2009 e abri o hospital em janeiro de 2010. Olha só que bacana. Né? E eu me recordo, eu acho que foi naquela época, nessa época mais ou menos eu tinha voltado a laçar. Eu voltei a laçar porque eu fui assistir, eu tava recém-casado, né? E numa conversa com o Renan, meu primo, meu afilhado,
parceiro, Renanzão, comprou card. E eu me recordo de ver uma prova, uma final, que eles tinham ido pra final, eles tinham começado a laçar e iam correr a final, ele, Serginho e Belotti. Eles estavam treinando lá no Rancho do Omar, na casa do Serginho, no Rancho do Sérgio. E, cara, eu disse, pô, é possível. Na época lá atrás, pra mim o team rope era tão complicado, era tão difícil, tudo bem que não laçava nada. Também hoje nunca laçava. Mas, enfim, depois fui dar meus pitacos. Mas eu comecei a ver, pô, é possível você competir e correr uma final. E ali eu voltei a treinar. Foi ali que eu voltei a treinar. Né? E cheguei a treinar um tempo com vocês, lá no Rancho Bela Vista. E foi nessa época que o hospital estava inaugurando. Eu me recordo mais ou menos disso. Eu acho que foi mais ou menos 2008, quando o Zeba estava treinando lá em casa, né? 2008, 2009, por aí. Sim. Aí o hospital inaugurou, nós continuamos com as provas, né? Nós fizemos 14 eventos. Nós, inclusive, fizemos uma prova que foi de um carro e... Recordo. Um carro e 10 motos, se eu não me engano. Me acho lembro. que foi o maior prêmio. Tá registrado, essa prova tá registrada no YouTube, tá no programa Agronegócios. Tem essa prova lá que nós gravamos. 4 dias de prova, começava na quinta, né? Quinta, exatamente. Sexta, sábado e a final do domingo. Mais de 3 mil inscrições. Nossa, foi muita coisa. E essas provas lá no rancho dava muita gente. Acho que porque na época a gente viajava muito, ia muita prova também. Foi uma época que vocês participavam de muita prova também. Papai sempre também priorizava assim, a prova com o menor preço possível de inscrição, para realmente... Para ser acessível, para ser acessível a todo mundo. Né? Então, assim... Essa prova do carro mesmo, falar que sobrou R$1 pra gente é mentira, né? Uma prova de 3 mil inscrições. Nós alugamos mais de 250 cabeças de boi para fazer a prova. Essa prova foi de 300 bois. 300 e pouco. Então, assim, um custo altíssimo. Sim. Juiz, locutor, na época tinha que vir tudo de fora. Vinha todo mundo de fora. Vinha um monte de gente de Goiás, fora. Então era diária, hotel, passagem. A prova ela tinha um custo, né, de realização muito alto. Bem alto. Então, mas eu acho que aquilo ali foi que realmente eu acho que a gente de alguma forma assim realmente contribuiu, né? Acho que contribuiu aí. Ajudou a promover, né? Eu acho que foi bem importante, né? Quantas pessoas começaram a laçar lá em casa que hoje laça, né? Muita gente. Verdade, muita gente. Né? Então, assim, contribuiu muito e eu fico muito feliz hoje quando eu vejo o Espírito Santo ter 2, 3 circuitos, um monte de provas bem organizadas. Sim. Assim, eu fico muito feliz com o nível que a gente chegou hoje, o Espírito Santo, o nível que a gente tá de estrutura de prova, de qualidade dos animais, sim, de nível dos laçadores, sim, né? Muito feliz mesmo. Quem viu lá atrás, lá quando a gente viu lá 22 anos atrás, né? A gente vê hoje, meu Deus, quanto que mudou e mudou para melhor. Sim. E você vê cada evento que tem, cada prova que tem, seja ela em Nanuque, seja ela aqui em Vitória, seja onde for, cada prova mais gente nova, gente que eu vejo assim, às vezes o cara vem cumprimentar a gente nem sabe quem é, assim, talvez se conhece ali de Instagram, de alguma coisa. Gente nova começando, e essa que é a engrenagem. Isso, né? É bacana, isso é legal. É isso que faz a modalidade continuar. É isso que faz a modalidade continuar. Uma coisa bacana que a gente vê, tem uma turma tem uma turma do laço, tem uma turma do tambor, né? Que quando sai para competir, às vezes nacional, ou sai para competir competições grandes, né, fora do Espírito Santo, estão sempre trazendo premiação. Isso é bacana, isso é bonito de ver, né? Fora a qualidade dos criatórios que nós temos aqui. Recentemente recebemos o
Cecinha de Milson Varejão, que participaram do episódio, ficou muito bacana. Você falou que assistiu. Sim, né? claro. São referência nível Brasil na criação, né, do cavalo que eu admiro. Também tem o João Henrique Cunha, tem o próprio Camilinho, Sim. né, da Unesco, o Ângelo Coutinho. Nós temos criatórios aqui, nós temos criatório de peso aqui no Espírito Santo. Não, essa questão da competição em si, eu comecei a correr, fui em algumas provas ali em São Paulo, mais ou menos em 2008, 2009. Pouco se falava do Espírito Santo, né, no ambiente lá do laço, lá ninguém conhecia, né, assim, direito, nem sabia quase que tinha laço no Espírito Santo. Sim. Eles lá até chamavam a gente de baiano. Tem muita gente que não... Infelizmente tem gente que não sabe onde é que... direito, né? Onde é que é o Estado do Espírito Santo. Mas é verdade. E não tem muitos anos, né? E hoje a gente faz muito cavalo bom. Muito cavalo bom que ganhou, que ganha lá fora, que ganha campeonato nacional. Sim. A gente tem laçadores aqui que representam muito bem. Hoje o Espírito Santo é muito conhecido. Hoje, se você for hoje em São Paulo, numa prova, num evento quartista, né, do quarto de milha, você sem dúvida você vai, quando falar que é do Espírito Santo, você vai ver muita coisa positiva do nosso estado. A turma olha, já vê com respeito, né? E todas essas pessoas, né, que você citou, elas foram muito importantes para o desenvolvimento da raça, para o desenvolvimento dos esportes no Espírito Santo. Cicinho e Edmilson, né? Quando você vai lá fora falar sou do Espírito Santo, todo mundo pergunta deles, todo mundo fala deles, são a referência. A marca virou muito forte, né, João cara? Henrique, Sim. Camilinho ali na região de Colatina sempre fomentou muito, né, a parte do laço, tambor também, baliza. E aí, ao longo desses anos, dessas décadas, né, foram vindo mais gente. O mercado do cavalo hoje ele é global. Ao mesmo tempo que a gente está aqui, a gente está assistindo um leilão no Mato Grosso do Sul, está comprando um cavalo lá no Mato Grosso do Sul. Verdade. Igual eu comprei um lá no Mato Grosso do Sul, né? E lá no mesmo rancho tinha uma égua que foi o Zebra que fez aqui em Linhares. Eu indo lá no Mato Grosso do Sul comprando um cavalo. Apanhar um animal. E lá tinha um que saiu tá daqui. Aqui no seu vizinho, mandou um pra lá. Então esse mercado hoje... Esse intercâmbio também acontece. E ele é maravilhoso. Quando você lida com boas pessoas, pessoas honestas, isso é muito bom, né? Você você viaja aqui 2, 3 mil quilômetros, você chega na casa de um cara que você nunca viu na vida e é muito bem recebido, né? Muito bem recebido. Então, o cavalo ele tem essa química, ele tem essa essência dentro dele de realmente de juntar as pessoas, de unir as pessoas. Tem, né, os aspectos negativos, tem também como tudo tem, mas sem dúvida eu acho que é uma minoria, né? Muito mais positivo. Com certeza. Tanto que, né, minha esposa nem é do ramo, tem nada a ver com cavalo, acho que ela nunca nem montou no cavalo, mas ela gosta de estar indo nas provas comigo, gosta de estar junto, gosta do bate-papo, gosta ali da reunião que a gente faz, gosta dos meus amigos. E a gente está criando nossa filha nesse meio, né? E a gente incentiva o máximo possível. Eu incentivo o máximo possível, que gosta, não preciso incentivar muito, porque, né, mora dentro do rancho, né? Exatamente. Mas no que eu posso fazer como pai ali, eu incentivo mesmo, porque eu acho que é um local muito bom de se viver, muito bom de fazer amigos. Sim. Agora, e o Caquinho empresário? O Hospital Veterinário Rancho Bela Vista cresceu, né? E agora se tornou praticamente um complexo, né? Não só de grandes animais, mas também pequenos animais.
Exatamente. Hoje eu posso falar que é realmente um complexo, é multiespécie, né? Hoje lá a gente trabalha com cão, gato, aves, cavalo, bovino, todas multiespécie. Hoje lá são 28 médicos veterinários, né? São 155 funcionários ao todo. Eu posso te falar que é mais de 50 mil metros de área construída. Muito grande. E foi aquelas coisas assim do caminho, né? A gente vai trilhando o caminho, às vezes as oportunidades vão aparecendo, a gente experimenta as oportunidades boas, né? A gente tem que experimentar, a gente tem que ver. E ali, né, foi surgindo um nicho, né, de mercado diferente, que eu vi a oportunidade de explorar. Falar, tenho condições, eu vou... Dá para fazer. Dá para fazer. Né? Tive muitas dificuldades, sim, muitas dificuldades. Foi tudo muito difícil, um investimento muito grande, né? Mas a gente começou com essa parte de prestação de serviço médico veterinário, né, para órgãos públicos, né, para prefeituras, alguns contratos privados também, que nos últimos 5 anos aí a gente teve um crescimento muito grande, né? A gente aumentou aí nos últimos 5 anos aí, pelo menos aí em 10 vezes de tamanho, né? E isso veio bastante sobrecarga do aspecto administrativo, né? Administrativo não só da parte de gestão financeira, que isso, né? Administrativa, que é equipe, treinamento, investimento em infraestrutura, investimento em equipamento, investimento em mão de obra. Então toda essa gestão realmente é muito complexa, é muito difícil. E aí eu assumi mais esse papel do caquinho empresário do que do caquinho médico veterinário de fato. Ainda atuo muito pouco, né? Muito pouco, porque realmente ao longo dos anos também as prioridades de vida elas vão mudando, claro, né? A nossa energia ela vai mudando. Antigamente eu, né, trabalhava à noite como não fosse nada, como se fosse de dia, não tinha sono, não tomava energético, precisasse virar à noite operando um cavalo de cólica, eu ia embora, trabalhava no outro dia. Hoje eu não aguento. Já não vai, né? No dia seguinte a gente tem uma série de compromissos, reunião, atender fornecedor, atender fiscalização, de documento, de tudo. Mas depois vem a questão da família, que a gente casa, né? Tenho 36 anos, né? Mas a gente casa, a gente tem filho, aí chega ali à noite, a hora que você quer estar com a sua filha, né? Sim, claro. Você quer não estar em quer casa, mais né? Você já trabalhou o dia inteiro, você não quer, né? As prioridades elas mudam, a sua energia você tem que direcionar ela para outras coisas, né? De acordo com o processo evolutivo. Mas nem por isso eu parei, nem por isso eu desisti. Eu fui realmente transformando aquilo num centro veterinário que tenha condições de funcionar sem necessariamente o caquinho estar de corpo e alma presente. Né? Talvez a gente está de alma, a gente está lá pronto. Já tem um time a gente tem que um toca time, aquilo lá, né? Hoje só da parte ali de grandes animais ali, nós somos em 8 veterinários, basicamente fixos, né? Mais o pessoal de fora que dá um suporte pra gente, porque é muito difícil você funcionar 24 horas, 365 dias do ano. É muito difícil. Tem que ter uma escala muito bem feita, montada.
Né? E gente que queira encarar isso. Que aí queira também, encarar. né? Profissionais Não que é queiram. igual pequenos animais que... quantos cirurgiões de cachorro tem no Espírito Santo? Tem, sei lá, uns 200. Quantos cirurgiões de cavalo tem no Espírito Santo? 3, 4. Olha né? só. Puxa Então, vida. assim... quantos anestesistas tem de pequenos animais? Mais um monte. Mais um monte. Quantos de cavalo? 3, 4. Sim. Então aí você conseguir fazer uma equipe igual a gente consegue fazer lá, né? Eu vou captar, tem os meninos que veio de fora, do Ceará, de São Paulo, né? Que a gente traz, a gente treina, a gente qualifica, a gente prepara ali, né? E assim, é muito difícil mesmo, não é fácil. Mas foi necessário fazer todos esses ajustes. Às vezes alguns clientes até ficam um pouco tristes, às vezes até brincam, não é mais você, tudo é outro. A gente tenta explicar com jeito que, tipo Sim. assim, eu tô lá, eu tô acompanhando, eu tô vendo, mas infelizmente eu não consigo mais ser aquele Sim. que vai estar ali Não sou eu acordado que vou estar lá, mas eu tô 1h da acompanhando. manhã, Sim, com certeza. abrindo a porteira, né? Por questões físicas mesmo, que uma hora o corpo da gente cansa mesmo, né? Se você verdade. pegar 16 anos de profissão, mais 3 anos da graduação, que foi que eu me doei muito a parte de estágio, são quase 18 anos nesse batidão. Então, assim, apesar de ser jovem, uma hora cansa e entra muita questão familiar mesmo. Verdade, né? claro. Caquinho, num dado momento vocês viram a necessidade ou veio a oportunidade também de montar um laboratório? Você sentiu uma necessidade ou isso meio que caiu no colo? Como é que foi? Não, muito pelo contrário, não caiu no colo não. Acho que foi Vocês tiveram que buscar. o negócio mais difícil que alguém pode querer montar. Eu te falo que essa parte aí do laboratório, né, para fazer esses exames oficiais do Ministério, né, igual a gente faz lá, a parte de anemia e mormo, né. Uhum. Então, assim, o laboratório ele sempre esteve nos meus planos, sempre teve. Uhum. Tanto que na época de faculdade eu fiz estágio no laboratório porque eu queria aprender a fazer Olha só. os exames, né? Tinha essa curiosidade. O laboratório sempre esteve nos meus planos. Esses exames ainda são exigidos em território nacional, anemia e mormo? Como é que é? Anemia em todo o território nacional e o mormo tem as particularidades de acordo com o estado, né? De acordo com o estado. Com Para o pessoal região. que não sabe, gente, para você poder transitar com seus animais, você precisa de uma guia que é o GTA. E para poder você ter o GTA, você precisa desses exames. Os animais precisam estar livres dessas duas doenças, né? Que são chegam a ser zoonoses, não? O mormo. O mormo, tem sim. a característica de ser uma zoonose, né? Poucos estados brasileiros têm a ocorrência, o Espírito Santo já teve, né? Uhum. Poucos estados, então agora dependendo da região não é mais cobrado, né? Mas Certo. Minas Gerais ainda é cobrado, então o laboratório faz, porque sai muito cavalo daqui do Espírito Santo para Minas, chega exposição, ou até prova, ou venda, comercialização, né? Mas a anemia é direto. A anemia é todo território nacional. Sim. Então, assim, o laboratório ele sempre estava ali dentro do nicho de mercado, né? A gente sempre estava olhando para ele. Só que durante muitos anos a legislação mudava o tempo todo, mudava o tempo inteiro, e era um investimento alto. Sim. Que às vezes não dá para você investir agora e daqui a um ano mudava a lei, mudava a técnica, tudo ia de água abaixo. Aí eu meio que tinha desistido do laboratório. Falei, vou transformar esse laboratório em um laboratório veterinário geral.
né? Fazer análises clínicas, hemograma, bioquímico, e deixa esse negócio da anemia do morro para lá. Montei, até porque no nosso volume de exame lá do rancho era muito grande, já quase que pagava o custo de ter um laboratório próprio. Você precisava por causa do hospital. Por causa do hospital, quase já dá para manter. E aí, aquelas coisas do destino, eu conheci uma veterinária que foi trabalhar para mim, a Fabiana, trabalhar lá no laboratório, e ela viu uma parte lá do laboratório que eu tinha construído pensando para fazer anemia em morro. E aí ela me provocou, por que você não tenta, né, mais uma vez e tal? Aí eu, não tenho tempo, não tenho cabeça para isso, o rancho já tem muita coisa. Aí ela foi e entrou comigo. Não, vamos investigar isso, vamos procurar, vamos ver como é que é. E aí, graças a Deus, deu certo, né? Olha só. A gente foi contratando consultoria, adquirindo os equipamentos, saindo as licenças. São muitas licenças, né? São muitos passos que você tem que dar até sair o seu credenciamento, né? Foram quase do dia que a gente deu a partida até o dia que saiu o nosso credenciamento, foram 28 meses. Nossa. 28 meses sem parar. Tipo assim, não parou. Do dia que a gente decidiu, que a gente contratou a primeira consultoria, que a gente começou a fazer, até o dia que a gente veio pandemia ainda, nesse período, que prejudicou também, né? Mas foi 28 meses. Então, tipo assim, você comprou um equipamento hoje para usar ele só daqui a 28 meses. Então, assim, é um investimento alto. Se você não tiver muita determinação, se você não tiver muito foco, você abandona. Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente já está com 5 anos aí de funcionamento, né? Credenciado, tudo certinho. E é muito bom pro Espírito Santo. Eu fico muito feliz também de mais essa realização profissional, que era uma coisa que eu tinha vontade e graças a Deus consegui. Então hoje eu já estou mais devagarzinho um pouco, né? Mas bastante coisa, meu amigo. Bastante coisa. Eu fico muito feliz de poder ter acompanhado, né, essa evolução de vocês. Nós estamos encerrando o nosso podcast, mas dá tempo ainda de você mandar um recado pro pessoal de casa, uma mensagem final para a turma. Vai lá, é com você. Eu aproveito a oportunidade de convidar o pessoal de casa, você que tem curiosidade de saber como que é o início de tudo, né? Tanto aqui a gente falou do início de uma parte assim, de um esportista, alguém que ama cavalo, como que foi difícil a trajetória, não foi fácil, né? O início profissional como médico veterinário, o início empresarial. Então, assim, vai servir de incentivo para você que acha que tá tudo dando errado, talvez vai servir de incentivo, eu acho curioso. Então, fica o convite aí para todo mundo estar assistindo e dividir aqui, a gente compartilhar nossas experiências. É isso aí, um belo exemplo, um amigo, um belo exemplo de família. Conheço a família, sua família já há bastante tempo, considero como amigos. Eu acredito que vocês também são recíprocos, né? E muito bacana poder contar um pouco da história de vocês aqui no nosso podcast. Afinal de contas, a ideia é essa, poder contar a história, resgatar, né, casos de sucesso, histórias de sucessão. Afinal de contas, eu sei que a propriedade foi do seu avô, seu pai trabalhando ali dentro, você com toda essa emoção, essa energia, essa paixão, né, pelo cavalo, pelo rural, pela medicina veterinária. Eu acho que isso é sensacional. Não tinha como não dar certo, né? Então, assim, fico muito feliz de poder resgatar isso e contar isso aí pro pessoal que está assistindo o Agronegócio Podcast. Obrigado, meu velho. Muito obrigado pelo convite, meu filho. Forte abraço. É isso aí, vamos ficando por aqui no oferecimento de Grupo Provaso, Datamars Livestock, Biosanto,
Nelore Eringer, Nelore Capixaba e ACNB. Esse é o Agronegócio Podcast. O mundo rural além da porteira. Um forte abraço. Até a próxima.